aquele que se humilhar será justificado. Gostaria de ler em Lucas 18, do versículo 9 ao versículo 14. Está escrito: ouça. Ele disse também esta parábola aonde que confiavam em si mesmos. Isso é um perigo na vida do ser humano, deixar de confiar em Deus para confiar em si mesmo. Crendo que eram justos, acreditando que eram justos, e desprezavam os outros. É um perigo muito grande acharmos que já estamos servindo a Deus, que somos melhores e começarmos a desprezar as pessoas. Dois homens, disse Jesus, subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Subiram porque o templo de Jerusalém naquela época ficava no monte Moriá, uma parte mais alta. O fariseu, estando em pé, o fariseu era um tipo de religioso entre os que seguiam a lei de Moisés, a religião mais predominante naquela época, que se consideravam muito justos e santos. Tinham prazer de mostrar para as pessoas que serviam a Deus. Eram pessoas muito orgulhosas e desprezavam as outras. Mas ele fez uma oração muito bonita. E estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Na sua oração ela foi arrogante, porque o publicano também estava esperando orar. Ele disse que não era como aquele publicano. É verdade que os publicanos, como nós já falamos em outra mensagem, eles roubavam porque eram cobradores de impostos. E continua ele falando na sua oração: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, diz a palavra de Deus, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Depois de ter ouvido aquela oração humilhante, oração de uma pessoa que se julgava perfeita, o fariseu não queria nem mais falar nada, mas bateu no peito e disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, que eu sou um pecador. Disse Jesus: digo-vos que este desceu justificado, o cobrador de impostos. Este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aqui nós aprendemos que aquele que se humilhar será justificado. Ninguém será justificado por aquilo que pratica somente. Não adianta nós termos dizimistas, jejuar 2 vezes por semana. Tem gente que não jejua nenhuma, tem igreja que nem ensina mais jejuar. O diabo já conseguiu entrar em algumas religiões e incutir na mente de alguns pastores e líderes que jejum é coisa do passado. Esses estão sem a revelação do Espírito Santo, andam pregando na carne. Mas vamos falar das obras. Ora, este fariseu, sendo religioso, praticava o jejum, dava o dízimo de tudo. Ele disse que não era como os homens roubadores e nem como aquele publicano também. Ele estava alegre, ali orando, se sentindo bem por fazer aquelas coisas, mas não era um homem humilde, não era um homem que reconhecia que era igual aos demais. Ele poderia ter orado de outra forma, agradecer a Deus por ele estar na presença de Deus, mas ele deveria se humilhar na presença do Senhor, porque aquele que se humilha será justificado. O publicano, ao ouvir aquela oração, ele bateu no peito e não queria mais orar, mas ele sentiu que ele era um pecador, ele sentiu que estava errado e confessou. O outro não confessou que ele fazia acepção de pessoas, mas o publicano confessou ao dizer que era um pecador. Então Deus aceitou. Se você que está me ouvindo, você sabe que você já errou algumas vezes, e você já chorou,
confessou, e você já falou para Deus, mas alguma coisa está te acusando, saiba de certo que o Senhor já te justificou, Ele te tornou justo, porque a palavra de Deus diz, no livro de Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Jesus. Este homem, ao chegar à humildade do seu coração, a se humilhar diante de Deus, ele se colocou na condição de Jesus, de um filho verdadeiro de Deus. Então Deus, Ele tem o poder de justificar, tornar uma pessoa justa, ao reconhecer o seu ato errado, ao conhecer o seu pecado, ao reconhecer que errou, que não é perfeito para com Deus. Ele pediu misericórdia. Nós lembramos disso, daqueles dois malfeitores, quando um blasfemava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, sentindo não só na pele, mas na alma, e os furos nas suas mãos também, a dor da crucificação, disse: tu estando na mesma condição, não temes? Mas este que mal fez. Nós estamos aqui porque nós merecemos por causa dos nossos atos, mas este nenhum mal fez, aleluia. Depois de ter falado isso, ter repreendido o outro e ter reconhecido diante do seu amigo e diante de Jesus, ele disse para o Senhor: lembra de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele, para a alegria daquele homem, para a satisfação eterna. Sabe o que é isso? Na última hora da vida, alguém alcançar a oportunidade de não ser lançado no inferno. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso é um lugar aonde todos os cristãos, ou aquele que serve a Deus, ao falecer, estão ali vivos, aguardando o Senhor. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Quando lemos essa palavra, nos comovemos, e é isso que Deus quer de você. Quer que você reconheça simplesmente que você é falho, que você não é tão perfeito como eu não sou perfeito. Como dizem em Provérbios, bem-aventurado é aquele que continuamente teme, alcançará misericórdia, mas aquele que endurece o seu coração virá cair no mal. Então, assim como este publicano, muitas pessoas às vezes até atacadas por alguém às vezes calunia, mas quando você vai aos pés de Deus e confessa sua debilidade, suas fraquezas e pede a Ele força, você é justificado, você é perdoado, você é reconciliado com Deus. Mesmo que alguém te calunie ou te condene, mas diante do Senhor você já está justificado. Aleluia. Essa é uma palavra que liberta. E por isso nós louvamos a Deus nessa grande oportunidade de estarmos falando aos ouvidos, quem sabe, de alguém que se encontra sendo desprezado, sendo caluniado, sendo rejeitado ou sendo condenado por uma outra pessoa que se julga perfeita. Mas Deus justifica, aleluia, aquele que se humilha, aquele